Pessoal, bom dia. Falta um minutinho para a gente começar. Sempre aquelas ajudinhas que eu peço para você, né? Responda para mim, por favor, no chat se você está me ouvindo direitinho e se você está vendo uma tela aí com o nome Ligações Metálicas. Por favor, ligação metálica. Alguém vai no chat, por favor. E beleza, legal, ótimo, bacana. Legal, então daqui um minutinho a gente já começa. Deixa eu só dar uma conferida no meu horário aqui. Legal, falta um minutinho, ó, a galera está entrando. Beleza. Gente, até que mais um pessoal entra aí, deixa eu dizer para você. Quando acabar a apresentação, eu vou enviar para você o vídeo gravado da aula, lá no YouTube, se você quiser, né, ver de novo. E eu vou mandar também as telas, né? Os slides que eu estou usando aqui, eu mando para você. O que você precisa fazer? Pegar os slides que eu te enviei e passar para o caderno. Porque se eu tivesse em sala dando aula, isso aqui seria a lousa, né? A lousa que eu estaria fazendo com você. Então, o pessoal falando que não está ouvindo, mas aí é você que tem que ativar o áudio, tá? Gustavo Fonseca, você que tem que ativar o áudio aí no seu... Porque a galera tá me ouvindo, né? Todo mundo em casa tá me ouvindo? Fala de novo aí para mim. Coloca aí para mim sim ou não. Beleza, legal. Então, o que eu estava dizendo para você é o seguinte, se eu tivesse dando essa aula em classe, esses slides aqui seria a lousa, né, que eu passaria para você. Então, para esse sistema funcionar direitinho, muito parecido com a sala de aula, na hora que terminar a nossa apresentação, eu mando para você os slides, você passa no caderno, ok? E um detalhe, essa aula aqui, ela é mais direcionada para o pessoal do extensivo do liceu, ok? Eu sei que tem outras pessoas assistindo, mas é especial para o pessoal do liceu. E ligação metálica, ela não está constando nessa apostila, tá? Então, eu vou, depois que acabar essa aula, eu vou mandar uma lista de exercício pequena, não é uma lista grande não, porque essa matéria não tem exercícios na apostila. Então, para complementar a apostila, eu estou falando isso para você, ok? Então, obrigado pela presença de todos. Já estamos com um número bacana aqui de participantes e a gente vai começar, tá? De repente, quem não puder assistir agora, eu sei que tem gente fazendo almoço uma hora dessa, né? Ou até almoçando. Eu vou deixar esse vídeo gravado lá no YouTube, passo para você o link e você assiste depois de boa. Gente, ó, só para lembrar, existem 3 ligações interatômicas na química, ligações entre átomos. Tem a ligação iônica, que a gente já falou, a ligação covalente e a ligação metálica. A ligação iônica, ela ocorre entre metal e ametal. Já trabalhamos isso. A ligação covalente entre ametal e outro ametal. A ligação metálica, assunto de hoje, ela vai ocorrer entre metais puros ou em ligas metálicas. Então, na ligação metálica, é óbvio, né? O próprio nome está dizendo, nós vamos trabalhar com metais puros ou em ligas metálicas, quando você junta metais diferentes para formar uma liga metálica. Tá legal? Mas a presença de metal, obviamente, o próprio nome está dizendo, é muito importante. Legal? Agora um detalhezinho. Ó, na ligação metálica, a gente vai ter sempre compostos sólidos com uma exceção, que depois eu te falo. Então aqui, só para você visualizar, nós colocamos alguns exemplos de metais. Ó, o cobre é um metal muito importante, né, usado em eletricidade, por exemplo, instalações elétricas. Tem aqui o ouro, talvez o metal, um dos metais de maior valor. Tem aqui ó, uma placa, né, uma barra de zinco, e aqui nós temos uma barra de prata. Então, para você fazer a visualização, metal é isso daí. Então, a ligação que eu vou trabalhar com você, ligação metálica, está ocorrendo dentro desses materiais aqui. Ó. Dentro desses materiais, a gente vai ter ligação metálica. Legal? Pessoal, agora é importante. Ó, no metal, nós temos apenas um tipo de elemento. Ou nas ligas metálicas, eu vou ter 2 tipos de elemento ou mais, mas é sempre de metal. O que vai acontecer? Os elétrons da camada de valência do metal, eles são elétrons muito facilmente
retirados do átomo. Esses elétrons, eles ficam se movimentando na estrutura do metal. Então, se você tem um elétron na última camada do metal, ele não fica só ao redor desse átomo de metal. Ele fica, na maior parte do tempo, ao redor do átomo de metal, mas ele fica se movimentando na estrutura. Aqui do lado está mostrando esse exemplo. Ó. Nós temos os elétrons de valência aqui se movimentando caoticamente dentro da estrutura. E esse movimento de elétrons caótico dentro da estrutura aqui amarra os núcleos. Por isso que metal tem grande estabilidade, por causa desse movimento aleatório de elétrons que a gente tem entre os núcleos dos átomos do metal, tá certo? Esse movimento aqui, ó, de elétrons na estrutura do metal, a gente chama de nuvem de elétrons ou mar de elétrons. Ok? É uma analogia que a gente faz para você entender. Então, esses elétrons ficam passeando na estrutura aleatoriamente, tá bom? É um movimento aleatório. E esse movimento a gente chama de mar de elétrons ou nuvem de elétrons. Tá claro? Todo metal que você conhece, deixa eu dar uma voltadinha aqui, ó. Se você pegar, por exemplo, uma barra de ouro, aqui na barra de ouro, os elétrons estão se movimentando na camada de valência. Aqui na barra de prata, mesma coisa, os elétrons ficam se movimentando. Então, nos metais, a gente tem ligação metálica, e a ligação metálica constitui nesse movimento aleatório de elétrons. Tá claro? Isso daí a gente chama de mar de elétrons ou nuvem de elétrons. Pessoal, aqui eu tenho um exemplo, vai ficar mais fácil, né, fácil para você visualizar. Ó, eu tenho o elemento químico ferro, que é um metal. Você está vendo? Os elétrons da última camada do ferro, eles ficam se movimentando na estrutura. Ó. Não fica só ao redor do seu átomo, fica a maior parte do tempo ao redor do seu átomo, né, o elétron de valência, mas ele sai também para dar uma passeada na estrutura. Então, os elétrons se movimentam aleatoriamente na estrutura de um metal. Isso daí a gente chama de mar de elétrons ou nuvem de elétrons. Isso constitui a ligação metálica. Aí, eu queria passar para vocês, isso daqui não tem muita importância em termos de vestibular, mas eu acho legal você ter esse conhecimento. Os metais, ele tem, normalmente os átomos dos metais, eles se arranjam no espaço de 3 maneiras principais. Uma das maneiras, os átomos formam esses cubos aqui, ó, tá certo? E lá no centro fica um átomo. Então você tem átomos nos vértices e lá no centro você tem um átomo. Essa estrutura aqui é chamada de cúbico de corpo centrado. Então você tem um cubo e um átomo centrado, um átomo lá no centro do cubo. Por exemplo, ó, o ferro, o vanádio, o nióbio, o cromo, eles se arranjam no espaço dessa maneira, CCC, cúbico de corpo centrado. Relembrando, né, enfatizando que é muito específico isso daí não costuma cair muito em provas. O ITA costuma perguntar essas coisas, o INE, né? Mas vestibulares normais, eles não cobram muito isso, mas é legal você ter essa noção na sua cabeça. Um outro tipo de arranjo que eu posso ter nos metais é átomos no vértice, né, do cubo e na face um outro átomo. A gente vai chamar isso de cúbico de face centrada, porque você tem na face, né, o átomo e nos vértices. Lá o átomo ficava bem no centro, cúbico de corpo centrado. Aqui é cúbico de face centrada. Exemplos de CFC, cúbico de faces centradas. Alumínio, níquel, a prata e assim vai. Ok? E aqui nós temos o terceiro arranjo possível no espaço de átomos dos metais, que é o hexagonal compacto. Você tem os átomos formando um hexágono no espaço. O titânio, o zinco, o magnésio, eles se arranjam no espaço com essa configuração aqui. Então, ó, cúbico de corpo centrado, cúbico de face centrado e hexagonal compacto. São os tipos de arranjo de átomos que eu posso ter nos metais. Pessoal, agora, deixa eu dar uma notícia boa para você. No vestibular, ele pode colocar 2 átomos e pedir para você fazer a ligação iônica. Ele pode colocar 2 átomos e pode pedir para você fazer a ligação covalente. Mas não tem jeito dele pedir para você fazer a ligação metálica. Porque a ligação metálica,
ela consta desse movimento de elétrons aleatório da camada de valência, tá? Então, o que ele pode perguntar para você, como chama esse movimento aleatório? Resposta, nuvem de elétrons ou mar de elétrons. Mas ele não vai pedir para você mostrar a ligação metálica, não tem jeito, tá certo? O metal, ele é representado puro, por exemplo, cobre, Cu, a gente representa ele sozinho, tá certo? Zinco, Zn, ouro, Au, acabou. Então, o que costuma cair de metais em vestibulares? As propriedades. Isso aqui, pessoal, cai demais. Como eu falei para você, nós não temos certeza ainda se vai acontecer o exame vestibular da UFO, né? Vamos ver o desenrolar da crise aí, mas lá, quase todo ano eles pedem propriedades de metais. Então, vamos colocar aqui as propriedades dos metais. Isso tem que saber direitinho. Primeiro, como ele tem os elétrons de valência que podem se movimentar, a gente diz que metal são bons condutores de calor. Por isso que as panelas, elas são feitas de metais, né? Ela conduz calor e consegue cozinhar o alimento. Então, metal conduzem bem o calor. E a resposta para isso, a explicação para isso, né? Os elétrons da última camada, eles podem se movimentar e ele pode conduzir o calor. Eles conduzem eletricidade. Ó, dado interessante. Dentro do metal, nós temos um movimento caótico de elétrons, que é a nuvem de elétrons ou mar de elétrons. Isso não é eletricidade, é um movimento caótico que vai segurar, que vai fazer com que o metal seja coeso. Agora, se você colocar entre dois terminais, entre duas extremidades de um metal, uma DDP, você vai ordenar o movimento de elétrons, e aí você vai ter condução de eletricidade. Então, o metal, ele conduz a eletricidade justamente por causa disso, porque ele tem elétrons livres e esses elétrons livres podem se movimentar na cadeia. Quando você coloca DDP, eles ficam ordenados, isso chama-se eletricidade. Tá ok? Então, vamos lá. Ó. Metais são bons condutores de calor, são bons condutores de eletricidade. Se eles perguntarem para você justificar, metal tem elétrons livres na camada de valência, por isso que eles conduzem eletricidade. Quando nós trabalhamos ligações iônicas, a gente disse o seguinte lá na época: composto iônico fundido ou em solução aquosa conduzem corrente elétrica. Por quê? Porque se você pegar o composto iônico, fundir ou colocar em água, você dá liberdade aos íons. Tá? Então, composto iônico conduz corrente elétrica porque tem íons livres. Mas eu estou falando de metais. Os metais conduzem corrente elétrica porque tem elétrons livres. Tem que deixar isso muito claro para você. Pessoal, os metais, eles formam fios. Quando um metal forma fio, você diz que ele é um metal dútil. Então, o metal ele tem boa dutibilidade, ele pode ser transformado em fios. Tá? Então, ser dútil significa poder ser transformado em fios. E metal é material dútil, ele pode ser transformado em fios. Eles são maleáveis. Material maleável é aquele que pode ser transformado em lâmina. Então, você pega, por exemplo, o aço, que é uma liga metálica, você pode fazer uma chapa, uma lâmina de aço para você fazer um automóvel, né, por exemplo. E os metais, eles apresentam brilho característico, tá certo? A prata, por exemplo, ela pode formar um espelho, né? Como ela reflete, como ela apresenta brilho, você pode usar metal para a fabricação de espelhos. E um detalhe, esse movimento aleatório de elétrons, ou mar de elétrons, ele garante uma coesão muito forte entre os átomos. Então, todos os metais são sólidos à temperatura ambiente, com exceção do mercúrio. O mercúrio é o único metal líquido que tem na tabela periódica. Não tem metal gasoso, os demais são sólidos. Tá certo? Então, gente, ó, eu vou dar uma insistida nisso aqui. Eu sei que às vezes enche o seu saco de ficar ouvindo muito, mas é legal. Isso aqui tem que saber direitinho. Quais são as propriedades dos metais? São bons condutores de calor e de eletricidade. Por que eles conduzem eletricidade? Porque tem elétrons livres, certo? Eles formam fios, eles têm boa ductibilidade, eles são maleáveis, eles podem formar chapas, eles apresentam brilho característico
e eles são sólidos à temperatura ambiente, com exceção do mercúrio, que é líquido. Tá legal? Pessoal, agora é legal você conhecer também algumas ligas metálicas. Eu vou mandar para você as telas aqui, né? E eu queria que você copiasse essas ligas metálicas no seu caderno depois. Tá certo? Então vamos lá, ó. Ligas metálicas. O bronze é uma liga de cobre e estanho. O cobre é o Cu, o estanho é o Sn. Então, bronze é uma liga metálica que tem cobre e estanho misturados. Tem que saber isso daí. O latão também é outra liga metálica, e você tem no latão cobre e zinco. Ó, o bronze é cobre e estanho. O latão é cobre e zinco. O ouro 18 quilates é uma mistura de ouro e cobre, ouro e prata, ou ouro, cobre e prata. Daqui a pouquinho, numa outra tela, vai aparecer um outro ouro aí. Tá certo? Então, ó, promete guardar para mim. Bronze, dá para você fazer instrumento musical, dá para fazer sino de igreja, dá para você fazer estátua, né? O bronze é constituído de cobre e estanho. O latão, cobre e zinco. Legal? Agora, outras ligas metálicas que você vai ter que conhecer. Passa para o seu caderno. Deixa eu dar uma voltadinha aqui. Ó. O bronze, que já estava na tela anterior. O bronze, cobre e estanho. Fabricação de sinos, estátuas, moedas. Aqui, ó, cobre e estanho. Já tinha, né, na tela passada. O amálgama dental, ele é uma mistura de metais, é uma liga metálica constituída principalmente de mercúrio. Certo? Então, ó, amálgama, falou em amálgama dental, você tem que pensar no mercúrio. Você pode ter mercúrio, prata, estanho, principalmente isso aqui. Mas o que prepondera é o mercúrio. E ele é usado, obviamente, para obturações dentárias. O aço inoxidável, gente, o aço comum, ele é uma mistura de ferro e carbono. O aço comum, ok? Agora, o aço inoxidável, ele tem, além de ferro e carbono, ele é constituído de cobre e níquel. Você pode ter só cromo, você pode ter só níquel. Então, acho que eu me enrolei aqui, deixa eu voltar. O aço normal, o aço comum, é ferro e carbono. Legal? O aço inox pode ser ferro, carbono, cromo, ferro, carbono, níquel ou os quatro juntos. Por que inoxidável? Porque o cromo e o níquel, ele cria uma crosta no aço e impede a oxidação. Então, o aço inoxidável, ele enferruja com muita dificuldade, por isso que é aço inoxidável, ele não se oxida, ele não reage com oxigênio. Para que serve aço inoxidável? Fabricação de utensílios de cozinha, por exemplo, né? E algumas peças de carro. Ok, pessoal? Então, essas ligas metálicas aqui, depois você passa para o caderno, vai ter que memorizar isso daí. Tá? Aqui, eu coloquei o aço comum. Aqui, ó, o aço comum, ele tem como principal componente ferro e carbono. Esses são os principais componentes, certo? O amálgama dentário, como eu falei para você, o que prepondera é o mercúrio. Ó. Obturação dentária é o mercúrio que a gente tem como preponderante, maior massa. Tem prata com uma massa menor, tem cobre, tem estanho, tem zinco, mas o que prepondera mesmo é mercúrio. Então, se você tivesse que falar assim, ó, qual é o principal componente do amálgama dentário? Mercúrio. Legal? Agora, o ouro 18 quilates, como eu disse para você, ele pode ter só ouro e prata, ele pode ter só ouro e cobre, mas ele pode ter os três componentes. O mais comum é ter os três componentes. Então, o ouro 18 quilates, ele tem 75% de ouro e o resto de prata e cobre. Normalmente em quantidades próximas, tá? Pode ter só o ouro junto com a prata, pode ter só o ouro junto com o cobre, eu posso ter os três. Sempre que falar 18 quilates, é 75% de ouro. Certinho? Se for o ouro 24 quilates, é o ouro puro, 100% de ouro. Mas o ouro puro, ele não tem resistência mecânica, ele é muito mole. Se você começar a fazer um trabalho com ouro puro, ele começa a quebrar.
tá? Então, a gente sempre faz uma liga metálica para constituir o ouro 18 quilates. Esse ouro 18 quilates aqui, ele tem mais resistência mecânica. Então, dá para você fazer um anel, uma joia e assim por diante. Tá certo? E aqui, eu estou colocando uma tela onde a gente resume todas as ligações que a gente já falou. Tá certo? Então, ó, ligação covalente. Você vai ter compartilhamento de elétrons. Na covalente, você tem compartilhamento. Um empresta para o outro, o outro empresta para um. Tá? Na ligação covalente, pessoal, você vai ligar ametal com outro ametal. Certo? Pode ser um ametal com outro ametal, pode ser um ametal com hidrogênio, pode ser um hidrogênio com hidrogênio. Ah, os semimetais, eles têm um comportamento intermediário entre o metal e o ametal. Então, para eles, você pode ter transferência ou pode ter compartilhamento de elétrons. Então, semimetal também faz ligação covalente. Agora, ligação iônica, nós temos transferência de elétrons. Na covalente, eles compartilham. Na iônica, eles vão transferir elétrons. Como é que vai ser a transferência? O metal doa elétrons para o ametal. Tanto é que na ligação iônica é sempre um ametal ligando-se com outro ametal. Não está errado, né? Na ligação iônica aqui está errado. Ó. É metal com ametal. Então aqui, acho que o pessoal manteve, o de cima está errado. Ó. Aqui na iônica é metal. Corrija aí para mim, risque esse metal aqui. Na iônica é metal se juntando com metal. Ou metal com hidrogênio. Tá certo? Agora, na ligação metálica, essa que eu acabei de falar para você, você tem metal com outro metal. Pode ser uma metal, né, pode ser um metal puro ou pode ser uma liga metálica, onde você junta mais de um metal. Tá certo? E na ligação metálica, nós vamos ter os cátions envolto por nuvens de elétrons. É aquele movimento aleatório que os elétrons da camada de valência fazem no metal. Esse movimento aleatório que os elétrons fazem nos metais, eu chamo de nuvem ou, né, mar de elétrons. Uma analogia que eles fazem aí para você saber que é um movimento aleatório de elétrons. Ok? Pessoal, ligação metálica, das três, é a que menos cai. Ok? Se cair, ele vai pedir para você trabalhar isso daqui, ó. As propriedades dos metais. É isso aqui que cai quando ele vai falar de ligação metálica. Certinho? Então, eu tenho assim, ó, condução de calor, condução de eletricidade, por causa de elétrons livres. Isso aí, eles costumam pedir para você justificar, tá? Então, o metal, ele conduz corrente elétrica porque tem elétrons livres. Eu tenho a formação de fios, então, o metal, ele tem boa ductibilidade. Eles são maleáveis, boa maleabilidade, eles podem ser transformados em lâminas. Eles apresentam brilho característico e eles são sólidos à temperatura ambiente. Tudo bem? Com exceção do mercúrio, que é o único metal líquido. Então, todos os metais são sólidos, menos o mercúrio, que é líquido. Metal gasoso não existe. Tá joia? Pessoal, é uma aula rápida. Lembrando que isso não está na apostila. Então, eu vou mandar para você essa tela e vou mandar uma lista de exercícios, viu? Essa lista de exercícios ela se faz necessário porque não tem exercício disso na apostila. Nas outras aulas que tiver exercício da apostila, a gente evita de mandar para não te sobrecarregar também. Eu vou repetir, eu já falei umas 2 vezes, eu vou repetir. Como é que isso daqui vai servir para você aprender direitinho, como se você estivesse em sala de aula? Você assiste a aula, tá? Se você achar necessário, eu vou pôr no YouTube, assiste de novo. Aí eu mando as telas para você, os slides. Você pega esses slides e passa no caderno, como se a gente estivesse tendo aula normal em sala de aula. Tudo bem? Então, obrigado pela atenção de vocês. A gente volta essa semana ainda para continuar a matéria da apostila, viu? Muito obrigado pela atenção. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui no chat. Eu já acho que não tem nenhuma pergunta. Se você quiser fazer pergunta, pode usar o WhatsApp para fazer essas perguntas, pode me chamar no particular ou lá no grupo mesmo e eu respondo para você, ok? Gente, obrigado pela atenção de vocês,
Um grande abraço, viu? Até a próxima. Tchau, tchau.